acessibilidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estacionamento para PCD. Nós vamos falar quais são as leis e as normas que vão tratar desse tema. Vamos falar a respeito da quantidade de vagas que é necessário se ter nos estacionamentos, como que tem que ser a sinalização dessas vagas e quais são os critérios de utilização dessas vagas para PCD. Começando aqui então pela legislação, as leis e as normas que vão abordar essa questão das vagas de estacionamento para PCD são essas que estão sendo mostradas aí. Então envolvem leis federais, decretos federais, resoluções do CONTRAN e a norma da ABNT, que é o referencial técnico principal que trata da questão da acessibilidade. Vocês já devem ter visto que a maioria dos estacionamentos, eles já têm a presença dessas vagas. Isso não é por acaso. Isso é uma questão legal. Então, todos os estacionamentos públicos ou privados de uso coletivo precisam de ter vagas para PCD. Então, todos esses estacionamentos que têm acesso de um público mais geral precisam de ter essas vagas PCD demarcadas. Por isso que é tão comum você perceber a presença dessas vagas nos dias de hoje, né? A quantidade mínima de vagas para PCD é de 2%, ou no mínimo uma vaga, tá? Lembrando que, se por acaso, quando você fizer essa conta, der um número quebrado, você deve sempre arredondar para cima a quantidade de vagas. Uma outra característica dessas vagas é que elas precisam estar vinculadas a rotas acessíveis. E o que são rotas acessíveis? São trajetos desobstruídos, sinalizados, que conectam ambientes internos e externos de espaços e edificações e que podem ser utilizados de maneira autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Então, todas essas vagas PCD, elas têm que estar dentro dessa rota acessível, tá? E quando essas vagas acessíveis estão dispostas nas vias públicas, elas devem estar associadas a uma rampa de acesso à calçada. Quanto à sinalização de vagas para PCD, nós temos dois tipos de sinalização, que são sinalização horizontal e sinalização vertical. A sinalização horizontal é a pintura da vaga que é feita no chão, tá? Então, você tem que, primeiro, saber quantas vagas você vai precisar. Depois você vai demarcar aquelas vagas, vai sinalizar com um pictograma branco inserido num quadrado de fundo azul com 1,20 m de lado. O pictograma é aquele símbolo CIA, que é o símbolo internacional de acesso, que é aquele símbolozinho do cadeirante. E além da demarcação da vaga e sinalização do símbolo CIA, você precisa ainda ter uma faixa zebrada com uma largura de 1,20 m. Então, essa faixa zebrada com 1,20 m, ela é obrigatória e você vai ver daqui a pouquinho para que ela precisa de ser demarcada, certo? A sinalização vertical é a placa. Uma placa indicando qual que é o tipo de vaga, a quantidade de vagas e indica também a obrigatoriedade do uso do cartão, que é a credencial. Vocês podem ver aqui, nessa figura, tem um modelo dessa placa, dessa sinalização vertical. O tipo de vaga é se é uma vaga em ângulo, se é uma vaga paralela ao meio-fio, perpendicular ao meio-fio. Então, tipo de vaga é isso. Agora eu vou mostrar os modelos de sinalização horizontal existentes. Então, a gente tem aqui a vaga demarcada, vaga paralela ao meio-fio. Aqui é uma sinalização horizontal para vagas perpendiculares ao meio-fio. Você vai ver também aqui a existência da faixa zebrada. Essa faixa zebrada, ela pode ser compartilhada por duas vagas. E aqui a gente tem a sinalização horizontal de vagas em ângulo. Todos esses modelos de sinalização horizontal, eles estão lá na resolução 236 do CONTRAN. Agora, nós vamos falar a respeito da utilização dessas vagas PCD. Quem pode usar essas vagas são veículos que transportem pessoas com deficiência
credenciadas. São pessoas com deficiência que têm a credencial, esse modelo mostrado aqui nessa imagem, certo? Essa credencial, ela é emitida pelo órgão de trânsito do município ou do estado de domicílio da pessoa com deficiência e ela é válida em todo o território nacional. Então, não é o carro, não é o veículo que é credenciado. Quem é credenciada é a pessoa. Então, se você é uma pessoa com deficiência, você tem direito a utilizar essas vagas. Mas a regulamentação deste direito prevê que você tenha esse cartão para comprovar que você tem o direito de utilizar essa vaga, certo? Essa credencial, quando você estiver num veículo que for utilizar a vaga, ela deve ser colocada sobre o painel, em local visível e com a frente voltada para cima. E essa credencial, ela é de uso pessoal, ela não pode ser emprestada para outra pessoa. É importante também observar que na utilização dessa vaga PCD, a pessoa com deficiência a quem pertence aquela credencial deve estar sendo transportada naquele veículo. Não é que a credencial fica lá no carro por algum motivo. Aí vamos supor que a pessoa não está no carro, mas que o motorista está lá e tem a credencial, vai lá, não. Tô credenciado, vou usar essa vaga aqui. Também não pode. A pessoa com deficiência deve estar necessariamente sendo transportada por aquele veículo para poder ter direito à utilização daquela vaga, tá? E a utilização em desacordo com as regras é infração de trânsito grave sujeita a multa e remoção do veículo. Ok? Então, o direito à utilização dessas vagas é importante e realmente vai trazer algumas facilidades para situações que já são bem difíceis no dia a dia. Então, eu vou falar aqui para vocês com relação a essa utilização da vaga. Lembra que eu falei com vocês lá que aquela faixa zebrada ela existe por algum motivo? Pois é. As pessoas com deficiência geralmente vão utilizar equipamentos de auxílio, de tecnologia assistiva, que vai ser ou uma cadeira de rodas, no caso do cadeirante, ou um andador, ou vai fazer uso de muleta. Então, para conseguir acessar o veículo, elas vão precisar de ter um espaço maior para conseguir entrar no carro. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa não tem essa informação, não sabe qual que é a utilidade, acha que aquele espaço de 1,20 m, esse espaço sobrando aqui, dá para utilizar de outra forma. Então, às vezes, vai utilizar a vaga de maneira indevida, vai parar com o carro lá em cima da faixa zebrada, igual está sendo mostrado aí, entendeu? Então, essa faixa zebrada existe por isso. Mas aí você pode pensar assim, não, mas se por acaso a pessoa precisar entrar, é só puxar o carro um pouquinho para frente que a outra pessoa consegue acessar o carro sem dificuldade. Realmente isso acontece. Porém, a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa com deficiência, o cadeirante, a pessoa que tem aquela mobilidade reduzida vai ser o condutor. Então, se ela não consegue nem entrar no carro para poder chegar para frente ou para trás, ela não vai conseguir acessar o veículo para conseguir se deslocar de maneira autônoma, que é um princípio da norma, de a pessoa conseguir realizar as suas atividades do dia a dia com autonomia e com segurança. Só para exemplificar, tá aqui pessoa com deficiência para conseguir acessar o carro. Como tem um carro parado ali obstruindo a faixa zebrada, ela vai ter uma dificuldade maior para conseguir acessar o veículo. Então essa faixa zebrada tem essa finalidade. Vamos respeitar a faixa zebrada. E geralmente assim é por falta de informação mesmo, porque você vê que tem aqui, ó, igual esse exemplo aqui. Isso aqui foi num supermercado. Então você vê, a pessoa acha, essa faixa de 1,20 m aqui sobrando, dando sopa, deixa eu vir aqui parar minha moto rapidinho, não vai atrapalhar ninguém. Ou então, às vezes, a própria administração do espaço utiliza aquela faixa zebrada de maneira indevida. Então, nesse caso aqui, tá vendo, ó? Tem a placa que está em cima da faixa zebrada. Mais uma vez, essa faixa zebrada, ela tem uma finalidade e ela deve estar sempre desobstruída, porque ela faz parte da utilização das vagas por pessoa com deficiência. Então, assim, falando mais uma vez, uma coisa que acontece assim com muita frequência, quem é pessoa com deficiência já se deparou com situações como essa várias vezes, que é o quê? De você ter a vaga, mas
tem um outro veículo que não está credenciado, que está fazendo utilização indevida daquela vaga. O que pode ser feito, né? Se de repente o carro está parado na vaga lá e o carro está aberto, ou a pessoa está próxima e o carro não está credenciado, a gente pode chegar de maneira educada e perguntar: oi, tudo bem? Você está credenciado a utilizar essa vaga? A pessoa vai estar ou não vai estar. Se ela não estiver credenciada, você pede gentilmente que ela dê licença para você fazer a utilização daquela vaga. Gente, isso é absolutamente comum. Tem muita gente que fica constrangido para fazer uma coisa dessa, mas o constrangimento maior deveria ser da pessoa que está utilizando aquela vaga de maneira indevida, não de alguém que precisa utilizar a vaga e não pode fazê-lo porque ela está sendo utilizada por outra pessoa que às vezes não tem a necessidade de utilizar aquela vaga, certo? Então, geralmente o que acontece? Quando acontecem situações como essa, que a pessoa está presente no carro, geralmente ela vai, retira com muita boa vontade, percebe que está fazendo algo que não deveria ali e não há maiores problemas. Mas a questão também que acontece é que às vezes o carro está parado, não está credenciado, e aí? O que você pode fazer? Sei lá, precisando parar, às vezes numa situação ali de correria, de emergência, o que você pode fazer? Então, nada, né? Porque geralmente nessas horas não tem nenhum guarda passando para você falar: ah lá, o carro parado na vaga, eu tô precisando usar. Geralmente não tem isso. Então, não há muito o que fazer. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu um material aqui, que é a multa moral, que é isso aqui. Essa ideia da multa moral não é uma ideia nossa. Ela já existe há mais tempo. Eu já vi vários modelos dessa multa moral, mas a gente bolou esse aqui, que é o seguinte, tá escrito, ó: ei, você que gosta de usar a vaga para pessoa com deficiência, PCD. Existem algumas maneiras de você fazer isso sem nenhum constrangimento. Seja uma pessoa com deficiência. Tenha um filho com deficiência. Leve no seu carro uma pessoa com deficiência credenciada. Você verá como é maravilhoso poder utilizar essa vaga. Assinado uma PCD que precisou usar essa vaga. Então, assim, não é algo que resolve o problema, mas você pelo menos tenta conscientizar as pessoas que utilizam essa vaga de maneira indevida a não fazer isso novamente, certo? Então, modelinho de multa moral, vou deixar disponível para quem quiser imprimir e deixar no carro, né? São situações que acontecem com muita frequência, mais frequência do que deveria, né? Então, assim, se a gente não fala nada, nada muda. Se a gente não faz nada, nada muda. Então, o que a gente pode fazer é tentar respeitar as regras de utilização da vaga e cada vez mais conscientizar as outras pessoas a respeito dessa utilização, como ela deve ser feita. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Se você gostou, faz o seguinte: se você é responsável por um espaço, faça a demarcação correta, na quantidade correta, do jeito certo, deixa a faixa zebrada lá direitinho para a pessoa utilizar. Se você é uma pessoa com deficiência, né, agora você já sabe quais são os critérios de utilização também, então busque a autarquia de trânsito se você não tem ainda credencial, e exerça o seu direito à utilização. Questione as pessoas que estão utilizando as vagas de maneira indevida, claro que sempre com educação, né? Não precisa de fazer grosseria ou de tratar um problema com outro problema. Então chegue, fale, seja educado, exerça o seu direito àquela utilização daquela vaga. E se você, por acaso, eventualmente tem o costume de utilizar essas vagas, não sabia como que eram os critérios para essa utilização, a gente pede também que você tenha consciência de não utilizar. São vagas que existem por um motivo, e é um motivo que às vezes só sabe quem tem vivência dessa questão da deficiência, que realmente tem uma dificuldade maior para poder realizar suas atividades diárias, corriqueiras, simples, que a gente faz com tanta facilidade. Às vezes as pessoas que já têm uma dificuldade maior em fazer precisam de ter algumas facilidades como essa para conseguir, né, realizar suas atividades do dia a dia, tá? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês.